do Bolsonaro, essa situação que vai se agravar, primeiramente nós vamos falar da situação do Witzel. Vamos começar então pelo Witzel, porque toda a movimentação contra a família Bolsonaro do Ministério Público, ela começa no Rio de Janeiro, não é? Tanto contra o Flávio Bolsonaro, contra o próprio Bolsonaro, o Queiroz, todo esse desenvolvimento era no Rio de Janeiro, porque foi lá o berço político deles. Então o Ministério Público investigava ali. O Wilson Witzel, vendo a situação, então quis intervir. Como é que foi essa história, meu amigo? Me conte. Então, aqui, vamos só lembrar, para quem não lembra aqui do contexto do Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro deve lembrar, mas quem é de fora provavelmente não. O Witzel era um completo desconhecido. O Witzel tinha 3% de intenções de voto, coisa de 2 semanas antes da eleição. Um completo desconhecido aqui no Rio de Janeiro. O Witzel se elege em primeiro turno de forma completamente inesperada. Por quê? Dias antes da eleição, ele foi escolhido como o candidato do bolsonarismo. Bolsonaro e o Silas Malafaia fizeram vídeos convocando a população, convocando os bolsonaristas a votarem em Witzel. Então o Witzel foi colocado no poder, completamente colocado no poder por Bolsonaro. Bolsonaro falou, e Malafaia, votem nesse cara aqui. A população do Rio de Janeiro bolsonarista votou em peso. Então o Witzel devia total gratidão a Bolsonaro, é um completo desconhecido. Eles brigam depois por questão da pandemia e outras questões que eles vão vir a brigar, né? Agora, o Witzel chega para o Bolsonaro e ele tendo controle, governador do Rio de Janeiro, tendo controle da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele oferece, olha o Bolsonaro, eu abafo todas as investigações que puderem ter aqui no Rio de Janeiro, eu impeço que vá ter qualquer investigação contra o seu filho Bolsonaro, e em troca você vai colocar um aliado meu no STF. Em troca, ele pediu para ser colocado o juiz Flávio Itabaiana para ser o ministro do STF. Isso é o que Bolsonaro fala nesse áudio aí. Eles, nesse momento, ainda eram aliados. Posteriormente, até por questões do próprio caso da Marielle também, que tem uma atrito aí que o Witzel permite o avanço das investigações, aí o Bolsonaro briga com o Witzel e bota a Polícia Federal para caçar o Witzel, inventar, achar alguma coisa errada. Achou, tinha corrupção no caso da saúde, e o Witzel vai e sofre um processo de impeachment aqui no Rio de Janeiro. Então, o Witzel ofereceu ao Bolsonaro, Bolsonaro, vamos fazer uma troca? Eu impeço qualquer investigação contra o teu filho aqui no Rio de Janeiro e, em troca, você nomeia um aliado meu para ser o ministro do STF. Então, foi feita essa troca, que naturalmente é uma troca criminosa, né? É um tráfico de influência, é uma obstrução da justiça, é um monte de crime de uma vez só que eles cometem, né, aí. Agora, além desse caso aqui, do Witzel, a gente teve, os áudios revelaram ali um monte de coisas, né? Revelaram detalhes de como que estava ali na reunião, né? O próprio presidente Bolsonaro, estava o Ramagem, que é o chefe da ABIN. A ABIN, para quem não sabe, pessoal, a Agência Brasileira de Inteligência é o setor de espionagem no Brasil. Assim como nos Estados Unidos tem a CIA, a NSA, todo país tem o seu setor de espionagem, né? E ela, essa coisa de filme, achar que espionagem é o cara fortão, que sai dando tiro, isso é coisa de filme. O que eles fazem, na realidade, é coletar informações de tudo quanto é pessoas para proteger o Estado brasileiro. A questão foi utilizada a BIM, foi criada uma organização criminosa dentro da BIM, chefiada pelo Ramagem, que foi colocado no poder, né, por Bolsonaro, por indicação do filho dele, Carlos Bolsonaro, para que investigasse tudo quanto é pessoa que era inimigo pessoal do Bolsonaro. Bolsonaro utilizou o aparato do Estado brasileiro para fins pessoais, para fins de proteger ele, a sua família e os aliados políticos dele. Então ele mandou espionar de forma ilegal ministro da STF. Ele sabia, vão lembrar que no plano da minuta de golpe, eles tinham planejado prender o Alexandre de Moraes. Eles aprendiam porque eles iam rastrear através do celular deles e compraram um software israelense para poder, através do telefone, você saber a localização da pessoa e poder prender ali a pessoa quando você quiser. Para poder espionar as conversas, as mensagens de ministro do STF, presidente do Senado, presidente de Câmara dos Deputados, jornalistas, um monte de gente que era inimigo, inclusive pessoas aliadas, porque vão lembrar que essa gente não confia em ninguém, eles espionam os inimigos, não espionam também os inimigos, né? Ou seja, foi utilizado todo o aparato da BIM para poder espionar, rastrear telefone, saber onde está, o que está falando no telefone, que mensagem está mandando o tempo inteiro. E essas informações foram reveladas através dessa reunião que foi gravada pelo Ramagem. E por que o Ramagem gravou essa reunião? O Ramagem se sentiu inseguro, ele sabia que ele estava cometendo um ato criminoso. Ele não é burro.
Ele sabia que estava cometendo crime. O Ramagem, então, grava essa reunião para se proteger. Você repara que o Bolsonaro, nessa reunião, parece que ele dá a entender que está sendo gravado. Ele fala, não estamos cometendo, pedindo favorecimento nenhum. Para quem que ele está falando? Você só tem ali o Ramagem, o Bolsonaro e 2 advogados e o General Heleno, chefe do GSI. Quem é essa pessoa imaginária para quem ele está falando? Não é favorecimento nenhum, a gente está apenas usando a aplicação da lei. E eles utilizaram o poder da BIM para, por exemplo, blindar o Flávio Bolsonaro, filho deles, e mandar investigar aqui todos os fiscais da Receita Federal, os auditores da Receita Federal, que estavam investigando o filho dele. E um desses auditores, essa reunião foi em agosto de 2020. Em novembro de 2020, 3 meses depois, menos de 3 meses depois, esse auditor foi exonerado do cargo dele. Então, Bolsonaro mandou espionar para tentar descobrir qualquer podre de pessoas que estivessem investigando seu filho. E eles conseguiram, através dessa espionagem, anular algumas provas, porque o caso do Flávio Bolsonaro chegou até a STF, só que, como eles obtiveram muitas informações, eles conseguiram anular, como a advogada falou no áudio, conseguiram anular algumas provas. Nisso que foi anulado algumas provas, o próprio Ministério Público pediu arquivamento do caso e Flávio Bolsonaro se safou da cadeia. Agora, vamos ver se esse caso vai ser reaberto novamente, né? Porque o próprio pai dele estava ali confessando que precisou blindar e usar o aparato do Estado para poder proteger o filho, para o filho não vir a ser condenado.